Mas eu acho que é o contrário disso que você falou de algum jeito. Como é que é, né, para vocês agora que estão ficando? Eu acho que pra gente tem a coisa de ir pra rua agora, do jeito que a gente está indo, tem a ver com o fato do espaço público estar sendo cerceado. Né? É uma relação direta com isso, na verdade, assim. É um desejo de romper com isso que está acontecendo. A gente não foi pra rua para discutir essa proibição. A gente foi pra rua porque fomos puxados para a rua. A gente, quando começou, no segundo ano de nossa existência, porque nós funcionamos como itinerante, né? Assim, nosso percurso tem sido itinerante. A gente começou, quando começamos, nós nos encontrávamos, tínhamos como sede, assim, né? Como um local de reunião, de encontro, um espaço de um grupo de teatro que nós fazemos parte, que Nina e eu fazemos parte, que era a Maldita Companhia de Investigação Teatral, de episódio. Depois de um ano que a gente estava assim, começando a funcionar, né, tendo os encontros e trabalhando, Nina e eu saímos, meio que foi uma coincidência, nós saímos desse grupo. E éramos nós que tínhamos puxado a Obscena, éramos nós que tínhamos criado esse espaço, um lugar de pesquisa teórico-prática, por exemplo. Então não estava fazendo muito sentido mais, porque não havia uma identificação por parte do restante do grupo com esse movimento, com esse agrupamento, dos grupos de pesquisa. Então a gente achou que não tinha muito por que continuar naquele espaço. E aí começamos a pensar na ideia de propormos como troca para outros locais da cidade nos abrigar. E escrevemos um projeto que foi para a lei, no Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Ele foi aprovado e nós propusemos então para o Teatro Marília, que é um teatro público de Belo Horizonte, que ele nos abrigasse para desenvolver esse projeto lá durante um ano. E isso aconteceu. O Teatro Marília, em Belo Horizonte, ele possui vários espaços. Assim. Ele é um teatro que ele tem uma entrada, ele tem um saguão, aí ele tem o teatro, depois do teatro ele tem uma escada que desce e abre para um espaço imenso lá embaixo, quase uma galeria, um porão, ele tem um fundo onde tem uma arca, e parte da vitrine, e na frente, embaixo da escada onde se sobe, ele tem uma vitrine, um retângulo enorme, assim, um corredor fechado com uma vitrine. E parte da nossa pesquisa, assim, nos interessava a ideia de ocupação de espaços. Já interessava, porque vinha também, de alguma forma, desse trabalho da Maldita, a ideia de relação com os espaços, com as arquiteturas, com os espaços, não exatamente públicos, mas com os espaços, com a arquitetura. Né? E aí, a ideia era ocuparmos o teatro como um todo, ocupar aquela arquitetura toda, relacionar com ela. À medida que essa expansão foi começando, esse percurso de pesquisa e ocupação dos espaços foi começando, a gente chegou até a vitrine, que era a ligação do interno com o externo, e dali a rua praticamente nos puxou, porque o Teatro Marília também, ele tem uma localização que ele é muito central, ele fica numa avenida, que é uma avenida intensa, assim, de fluxo intenso na cidade, que é uma região hospitalar da cidade. Então, é um corredor assim, e do lado do teatro existe, ao fundo do teatro existe a Cruz Vermelha, numa outra lateral que é mais uma série de hospitais, assim, do lado dele tem um pronto-socorro, de frente ao teatro, do outro lado da rua tem uma igreja. Então, esses espaços, esse contexto é um local de passagem muito intenso, muito cheio de ônibus que vão para todas as regiões da cidade. A rua começou a nos puxar. Da vitrine a gente foi para a calçada. Da calçada viramos a esquina. Um entrou na frente do hospital, o outro atravessou a rua e foi até a igreja. Né? Assim, eu e Nina já viramos a esquina e pegamos a Afonso Pena e fomos para a praça. Aí o outro já foi também para a praça. Quando a gente viu, estávamos todos na rua já. E ninguém quis desde então sair mais da rua. A rua puxou a gente. A partir dessa prática em relação na rua, tivemos eleição, um prefeito foi eleito, e assim que esse prefeito foi eleito, ele baixou um decreto, foi proibindo a ocupação da praça da estação, que por princípio é um local por excelência de ocupação do povo no centro da cidade. Ela foi projetada, ela foi recuperada, e não faz muito tempo, para ser ocupada, para ser um espaço de fruição, de convivência. E
E aí, então, é que começa, na nossa relação também com a cidade, esse questionamento. A partir desse ponto, nós já estávamos na rua, a rua era uma necessidade pra gente, e aí aparece essa questão. E aí, isso tornou-se uma questão mais importante pra gente, porque veio direto no confronto da nossa localização, daquele momento. Né? E a gente, nós, de uma maneira geral, pensamos que a cidade é um local de encontros, ou deveria ser, né, um local de encontros. Então, os espaços públicos, a gente acha que eles têm que ser multiplicados e não diminuir. As praças em Belo Horizonte estão sendo vendidas para as empresas. Quem administra algumas praças, as maiores e mais bonitas de Belo Horizonte, as mais bem localizadas, agora são empresas. Aí você tem que se sujeitar a um regulamento da empresa para ocupar a praça. Agora, as praças abandonadas, as que são das periferias, as que não estão à vista, que não fazem propaganda, essas estão abandonadas. Quem realmente é movido, quem precisa estar ali no agrupamento, está. E faz por onde está. Entende? Assim, não é o dinheiro ali garantido por mês, que a gente já viu isso, a gente viu essa experiência. Teve um monte de gente que já chegou e já saiu, sabe? E foram todos nesse contexto. Tinha história de grande vida, tinha história de gente que chega querendo estar ali porque acha a gente genial. A gente genial? Né? Mas querendo só, entende? Assim, como se a gente fosse uma entidade. Aí essa construção, por exemplo, não acontece. Porque aí a pessoa percebe, opa, não é uma entidade, não são geniais aqui. Ou você bota o seu, você está no não estamos discussando, não estamos lançando tese, nada, entende? Assim, estamos criando um lugar de implicações. Isso estamos. Se você não se implica, então você acaba não cabendo nesse lugar. Entende? Porque eu não vou ficar te dando. Né? Então, se não há essa coisa de eu trago essa questão e me implico e dou a mão e vamos às questões, você não consegue ficar no lugar. Você acaba sobrando.